Nossa segunda aula relacionada com a gestão financeira, nós vamos tratar das configurações que nós devemos fazer no SIMAC. Nós vamos ver, então, as configurações básicas e algumas configurações avançadas também. A primeira configuração que nós vamos fazer é em relação a grupo de contas, plano de contas. Só que essa configuração, na realidade, nós não vamos nos ater a essa aula, porque essa informação já está na aula da contabilidade gerencial, a aula número 2, que é a configuração. Então, você pode ir até essa aula, assistir e fazer essa configuração do grupo de conta, do plano de contas. Tá? Porque, na realidade, o que acontece? Nós já temos aqui, eu estou com o sistema aberto, nós vamos ter algumas situações em relação ao próprio sistema. Eu tenho aqui, olha, se eu for em arquivos, eu vou chegar aqui, eu tenho um bloco de financeiros e um bloco de gerenciais. A questão do grupo de contas, tá, que você vai criar seu plano de contas, a questão das contas que você vai colocar dentro dos grupos, né, as contas que você tem, então, acréscimo, as despesas que você tem. Salários e assim por diante, aluguel, e aí você tem um grupo de contas então, se é a receita operacional, se é uma despesa operacional, uma despesa financeira, então você tem essa estrutura que está dentro da contabilidade gerencial, você vai assistir a videoaula e você vai entender como fazer isso. Né? Então, essa primeira parte aqui dos gerenciais, você vai trabalhar junto com a contabilidade gerencial. Depois nós temos algumas situações, por exemplo, você pode ter um cadastro histórico, nós vamos ver o cadastro de conta corrente, que é onde nós vamos colocar então as disponibilidades nossas, né, da questão do banco, cadastro administradora dos cartões, né, de crédito e débito. Você pode trabalhar com a estrutura de feriados e recessos também, eventos de caixa em convênio. Então vamos ver esse primeiro bloco aqui, vamos ver aqui o cadastro de históricos. Então eu tenho aqui, no cadastro de históricos, olha, você pode criar os históricos, porque quando você vai perceber que à medida que você for utilizando o sistema, ele vai pedir para você informar os históricos, né? O que você está lançando. E aí você pode trabalhar com alguns históricos padrão, se você quiser. Né? Você pode criar, por exemplo, olha, eu vou incluir aqui um histórico, tá? Eu posso dizer assim, pagamento de conta... Vou colocar aqui, pagamento, energia elétrica, exemplo, né? Aí você criou esse histórico aqui. Olha, você pode criar outro histórico também. Pagamento, conta telefônica. Você tem 40 caracteres aqui para você trabalhar com ele. Tá? Então você tem aqui, olha. E aí você pode simplesmente, quando você for utilizar, você pode pegar e chamar o histórico, você só complementa, né? Você está lançando, por exemplo, a energia elétrica do mês de julho. Então você coloca, já puxa o histórico e só acrescenta pagamento de energia elétrica e você coloca lá mês de julho, ou 07 de 2011 e assim por diante. Então o histórico ele facilita isso, abrevia um pouco, né, o teu trabalho de digitação e cria um padrão para você poder analisar os relatórios, ok? Um segundo elemento que a gente vai analisar aqui, além do histórico, é a conta corrente, que já está relacionado mesmo com as disponibilidades. Né? Então, você tem aqui as contas correntes, vou seguir essa ordem aqui. Né? Você coloca olha, vou incluir aqui uma conta corrente. Né? Então, você vai dizer se essa conta ela é bancária ou avulsa, porque o SIMAC, na realidade, ele controla contas avulsas. O que é isso? Por exemplo, tem uma conta que você quer controlar, a conta do sócio, o sócio emprestou dinheiro para a empresa. Né? Então, você pode criar uma conta avulsa e fazer esse tipo de controle, fazer creditar e debitar dentro dela. Né? E você pode ter as contas bancárias. Quando você cadastra uma conta bancária, você tem que informar qual que é o banco, qual que é a agência, qual que é a conta, né? e colocar a descrição para poder identificar a conta. Né? Tem uma conta aqui, por exemplo, já cadastrada, né? Então já tem, evita colocar traço, né? Você vai fazer um cadastro direto, sem traço, sem outros caracteres, apenas uma questão numérica aí. Né? Então você tem essas informações e você pode estar fazendo os cadastros das contas. Né? Você tem que cadastrar as contas, todas as contas, cada banco que você tem. Bem, um outro cadastro que você faz é das administradoras de cartões de crédito ou débito. Né? Então, você vai ter que ver quais administradoras que você tem contrato. Né? É importante que esse nome aqui ele esteja relacionado com aquela questão da nomenclatura que vem no arquivo retorno do banco, quando você faz a operação com cartão. Então, na realidade, existem alguns padrões, por exemplo, o TEF discado geralmente se retorna a Redcar, VisaNet, né? O TEF dedicado, o TFP, retorna alguns outros nomes, e o SIMAC já está preparado para esse tipo de informação. Né? Então, por exemplo, aqui na Redcar, agora,
Eu tenho aqui, eu estou configurando cartão de débito. Que informações eu coloco? Coloco então, a administradora, você tem que as pré-cadastradas administradora aqui, o SIMAC, ele recebe informação. Então você tem a administradora aqui, você tem a informação de que tipo de cartão que é, se é débito ou se é crédito. Aí você vai dizer, pode trabalhar até com 4 faixas. Por quê? Porque pode, no caso do cartão de débito, não necessariamente, mas pode ser que você tenha débito pré-datado também com negociações diferentes, com taxas e tarifas diferentes. Então você pode fazer colocar essa informação, porque o sistema vai trabalhar com isso automaticamente à medida que receber as informações que já vem lá da transação, se ela for automática. Se for manual também, quando você estiver inserindo essa informação, você vai ter condições do sistema fazer os cálculos aí necessários. Aí você tem que informar a conta corrente e vinculada ao cadastro de fornecedor, porque isso é uma informação hoje que, quando você gera arquivo, como arquivos do SPED e assim por diante, são informações que são necessárias. Outra situação que você tem aqui, olha, num cartão de crédito, aquela situação, por exemplo, até uma parcela eu tenho uma taxa negociada, né, e um prazo específico. Até de 2 a 6 parcelas eu tenho uma outra taxa negociada e um prazo específico, que poderia ser um prazo de 31 dias, por exemplo. De 7 a 12 parcelas, já tem uma outra negociação. Então, o sistema, quando você... É automático. Quando você faz o fechamento da venda, ele automaticamente vai lá, busca a informação, recebe a informação da administradora. Quando você usa TF discado, ou TF dedicado, ou TFP, ou TF turbo, e automaticamente já lança isso no módulo de gestão de cartões, e a partir daí você vai poder fazer a conciliação. Tá? Ok? Então, você vai ter que fazer esse cadastro aqui também. O outro cadastro que você vai ter que fazer, analisando essa nossa sequência aqui, olha... Cadastro de grupo, cadastro histórico, cadastro de conta corrente, cadastro administradora. O evento de caixa, a gente vai cadastrar também. É bem certo que esse cadastro de evento de caixa eu só vou passar por alto aqui, porque quando a gente estiver trabalhando com o módulo de caixa, o movimento de caixa individual, isso vai ser importante para você poder entender como funciona. Mas, só para você ter uma ideia, eventos é como a abertura do caixa, é um evento, pagamento, despesa. Então, tem alguns eventos aqui do caixa, só que a gente nós vamos nos aprofundar nesse assunto na nossa videoaula, que nós vamos tratar exatamente da questão do caixa. Então, na nossa videoaula número 12, nós vamos ter a possibilidade de tratar do caixa individual. Um outro cadastro que você pode fazer é de feriados e recessos. É interessante esse tipo de cadastro. Alguns feriados já estão no sistema, por exemplo, feriado nacional, como o 7 de setembro e alguns outros feriados. Agora, quando você cadastra um feriado, é para você exatamente trabalhar com feriado municipal. Por quê? Se você estiver trabalhando com crediário, por exemplo, e a cobrança, ela vencer naquele dia do feriado, se você não informar que é feriado, o juro passa a contar a partir daquele momento. Então, quando você cadastra um feriado, a questão do cálculo automático da cobrança, para indicar se o cliente está atrasado ou não, ele vai levar em consideração o feriado que você cadastrou. É lógico que os feriados nacionais, né, como 25 de dezembro, 7 de setembro, alguns feriados que nós já são feriados comuns, né, aí esses feriados já estão cadastrados no sistema, já vem aí, né, para você. Agora, a partir de então, você vai cadastrar os outros feriados. Né? Você tem um feriado municipal, aniversário da cidade, um feriado regional, né, uma padroeira da cidade, padroeira do estado, teve um tipo de feriado específico na sua região. Então, é importante você cadastrar, por quê? Porque ele vai estar vinculado com o financeiro. Senão, ele vai calcular juros, venceu, por exemplo, no feriado na sexta-feira, o cliente paga na segunda, ele compõe o juro a partir de sexta. Então, você tem que... O cadastro feriado e recesso é importante para isso. E nós temos também o cadastro de convênios. Você vai ter uma videoaula tratando especificamente sobre convênio. Então, aqui a gente tem... É só você ver a telinha aqui, mas você vai ter uma aula específica tratando do convênio, de participante, assim por diante. Então, é um outro cadastro que se faz também no financeiro. Agora, além do cadastro, existem configurações, né? E diversos setores do sistema, diversos módulos são configurados. Por exemplo, aqui nos clientes, você vai configurar o que um cliente? Você vai configurar aqui, na parte financeira, tem uma abinha chamada financeiro, então você configura limite de crédito do cliente. O que é um limite de um crédito do cliente? Né? Então você colocou aqui o limite de crédito do cliente R$10.000, por exemplo, e colocou um saldo de limite de R$10.000. O que vai acontecer? Ou você pode colocar um saldo limite de R$9.100, por exemplo. Né? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, à medida que o cliente for comprando, o limite dele mantém, né? Porque o limite é referência, que nem limite bancário. Agora, o saldo do limite ele é flutuante. Né? Quer dizer, eu comprei R$1.000 aqui, eu comprei R$100, por exemplo, o meu saldo já baixou para 9.000.
Se eu paguei R$100, o saldo subiu para 9.100. Então, o limite ele é fixo, agora o saldo limite é dinâmico. À medida que o cliente for comprando, ele vai diminuindo, à medida que o cliente for pagando, ele vai retornando os valores. Isso refere-se, ele está ligado diretamente com o cheque e também ligado com a questão dos boletos, do crediário em si. Em relação a cheque, você pode também estabelecer um limite de cheque do cliente, para falar, eu recebo até 6 cheques. Por que isso é interessante? Porque pode ser que você tenha a remontagem de contas, né? Depende da atividade. Por exemplo, a pessoa comprou lá, deu 2 cheques, aí ela emprestou o talão de cheque para o vizinho dela, vai lá dar mais 2 cheques, ela emprestou para um parente, dá mais 2 cheques, ela emprestou para um amigo, dá mais 3 cheques. Bem, quando você menos esperar, você tem 10 cheques do cliente, 10 cheques de R$1.000, sendo que o cliente recebe R$500 por mês. E aí ele está confiando nas pessoas que vão pagá-lo. E se as pessoas não pagar o cliente? Como o cliente vai ter que pagar? Porque ele não tem condições financeiras em si, ele não tem lastro para isso. Então é importante ver a questão de cheque também. Tá? Algumas outras informações financeiras, por exemplo, dia de vencimento, se você tiver controle de crediário, primeira e segunda quinzena, a questão de vencimento mensal, vamos supor que você trabalhe com um cliente, ele sempre vença no dia 30, então tem condições de você controlar. Né? Intervalo também de parcelas automáticas, a carência é interessante. Né? Se você coloca uma carência aqui, o cliente, por exemplo, o sistema é automático, né? Tem como você configurar para fazer a consulta automática. Então, vamos supor que você colocou uma carência de 10 dias. Aí o cliente comprou, o cliente atrasou o pagamento dele e ele atrasou 5 dias. Você continua vendendo. Agora, ele atrasou 11 dias. Bem, o cliente já é bloqueado. Não importa se ele tem limite ou não. Não importa a outra situação do cliente, ele já é bloqueado. Então, a carência está relacionada com isso, né? Se você colocar, por exemplo, 3 dias de carência, que é o prazo geralmente de cobrança bancária, né? O prazo de você conseguir processar aquela cobrança, ver o retorno do banco, né? Então, é um prazo razoável, né? 3 e 5 dias, para você poder bloquear ou não o cliente em si. Se você deixa 0, quer dizer, não tem carência, o cliente fica devendo ali, e aí a validação do cliente ela vem analisando outros aspectos, né? Por exemplo, se o cliente foi negativado no SPC interno, se o limite do cliente ele não tem limite, então aí você tem outras validações. Então, na realidade, é muito importante você analisar a questão do cliente, porque é aqui que você configura em relação se o cliente vai ou não ter a possibilidade de transacionar com a tua empresa em compras a prazo, que aí nós estamos falando de cheque, estamos falando de convênio, estamos falando de boleto ou de carnê que você vem emitir para o cliente. Então, aqui você controla esse nível de situação aqui, tanto a questão, o aspecto principal aqui, no caso, é a questão do saldo limite e a questão da carência também. E tem outros aspectos aqui que você vai ter que utilizar no sistema e você vai ter a compreensão. Bem, uma outra situação que nós temos também aqui é a questão do usuário. Então, o usuário também está relacionado com a operação do financeiro. Porque, tanto que, quando você se dirige até o cadastro do usuário, você vai ter algumas situações, básicos usuários, só tem algumas situações que são específicas do financeiro. Tá? Então, será que esse usuário ele vai ter acesso a algumas informações? Por exemplo, você chega aqui no contas a receber e no contas a pagar. Tá vendo? São os 2 blocos do financeiro. Né? Lembra que a gente trabalhou com alguns blocos do financeiro? Então, aqui você tem algumas situações. Por exemplo, no crediário, o usuário vai incluir, ele vai alterar a informação do crediário, ele vai baixar a informação do crediário, ele vai excluir informação, ele vai fazer renegociação. Isso aqui você vai ter as videoaulas, vai entender o que é, né? Só que é bom você já estar percebendo aquelas videoaulas que é tudo configurado, né? Quando você estiver trabalhando lá com o crediário, com a videoaula que você vai ter à frente, videoaula número 7, então você vai ter a possibilidade, ou mesmo a videoaula dos cheques, que você vai estar observando também, que é a videoaula 8, então você vai ter como esse usuário opera. Cheque, ele inclui cheque, ele altera cheque no financeiro, ele exclui, né? Porque se você deixa, a questão de excluir tem que ser muito criteriosa, né? Não é um usuário muito específico, né? Questão de relatórios também, senão a pessoa tem informação da sua empresa. Tá? Uma outra questão que tem em relação ao contas a receber, se o usuário vai operar o SPC interno, que é o sistema de cobrança, né? A gente vai ver o sistema de cobrança numa videoaula e você vai perceber que lá você pode fazer uma série de situações. Então, como você configura que o usuário vai ou não operar o sistema de cobrança, né? Que é a nossa videoaula número 16. Então, você marca aqui. Uma outra questão que tem em relação ao usuário são questões da tela mesmo. Você vai editar o valor recebido, se é travado, se ele vai editar acréscimo, se ele vai editar a data de recebimento. Se ele faz baixa no contas a receber, se ele gerencia o SPC interno, porque ele pode só operar
operar e cobrar, ou ele vai gerenciar, vai fazer uma série de transações em relação à cobrança e assim por diante. Aqui no contas a pagar, você tem também algo que você pode fazer a configuração. Por exemplo, você vai incluir um duplicado, você vai excluir a questão de relatório, a questão de cheque, apagar se ele vai alterar. Também se ele altera valor de documento quando se faz as conciliações e assim por diante. Então você tem aqui as configurações básicas do usuário. Aqui na abinha geral também tem uma outra configuração. Temos uma abinha aqui, na aba geral, relacionada com o financeiro. Nós temos aqui relacionado com conta corrente, se a pessoa altera valor em conta corrente, caixa, fluxo de caixa, isso é muito importante, né? Se a pessoa vai ter condições de fazer as conciliações ou vai só simplesmente ver informações na tela. Né? Aqui relacionado com caixa, a gente vai ver depois a questão de efetuar o pré-fechamento, efetuar o próprio fechamento do caixa. Tá? Aqui uma outra situação também, a questão de lançar no caixa individual sem validação, porque você pode deixar o sistema livre para a pessoa utilizar a questão do caixa individual, mas você pode travar também a informação. Então, o CIMAC é bem configurável, né? já se percebe isso pelo conhecimento que você tem do sistema. E aqui na questão do usuário, as configurações estão relacionadas especificamente com o financeiro. Outra situação que nós temos, também relacionado com o configurador de estações. Né? No configurador de estações, esse módulo, esse recurso que nós temos, que está aqui, olha, você também tem uma série de situações que estão relacionadas com o financeiro. Você vai perceber, logo em seguida, que nós temos o financeiro, você tem a origem dos dados financeiros, especialmente quando se trata do contas a receber, você tem a origem, por exemplo, pode ser a venda, que geralmente é a origem do contas a receber, é uma transação de venda. Então, a partir daqui, você tem uma série de informações que vão linkar ou vão fazer com que você tenha alguns recursos de customização do contas a receber. Tá? Aqui você tem, por exemplo, na frente de caixa, você já tem aqui informações em relação a convênio, né, como que impressora que vai usar a impressão do convênio, se é no SCF ou se é em outra impressora. Aqui você tem algumas informações com relação a desconto, a acréscimo. Aqui, quando você vem aqui em adicionais, você tem informações em relação ao carnê, você faz a configuração aqui. Você tem, aqui no próprio SCF também, você tem algumas informações, porque aqui no SCF você tem a questão de arredondamento. Aí você tem, na questão do TEF, que está relacionado com o recebimento do cartão, o tipo de TEF que a empresa usa, se usa discado, se usa dedicado, se não usa nenhum TEF. Quantas vias, você tem essas configurações aqui, se for TEF dedicado. Em relação à nota fiscal eletrônica, nem tanto, porque você vai ter só a questão de impressão. Em relação aos boletos, é muito importante, porque você vai perceber que não tiver videoaula de boleto. Né? Então, você tem uma série de informações que vêm aqui exatamente da configuração da estação. Né? O tipo de caixa que se utiliza, se é um caixa múltiplo, se não usa nenhum caixa. O pré-fechamento. Então, essas informações todas aqui são configuradas. À medida que a gente for trabalhando alguns módulos, nós vamos estar voltando aqui, porque está aqui uma situação que é muito dinâmica, depende muito do módulo para você poder fazer as configurações. Então, a gente vai estar voltando aqui. Tá? Mas nós podemos ver também em relação à configuração das empresas. Né? Então, no cadastro de empresa, algumas configurações são configurações específicas e fundamentais para o financeiro. Vai influenciar em todo o financeiro. Por exemplo, eu tenho aqui na aba P1, essa primeira aba, nós temos aqui, por exemplo, a taxa de juros que você cobra no financeiro, que você está operacionalizando a 3% ao mês, você vai perceber que isso é importante para uma série de cálculos. Quantos por cento de multa, se você estiver trabalhando com multa. Limites de parcelamento, né? Até quantos parcelamentos você faz? Cartão faça até 6 vezes. Né? Fatura até 10 vezes e cheque até 10 cheques. Então, é o limite que eu estabeleço para poder operacionalizar toda a estrutura do sistema. É toda a empresa, aí não é configuração individual, é configuração de toda a empresa. Tá? A P4, você tem todas essas abas aqui. A P4 é uma aba muito relacionada com a questão da previsão e fluxo de caixa. Está relacionado com prazos de compensação. Apesar do que, agora com a compensação eletrônica, os prazos geralmente vão estar girar em torno de 2 dias. Então, tem pessoas que preferem não levar em consideração essa informação aqui. Agora, quem trabalha numa situação, recebe muito cheque, por exemplo, que é compensado com 7 dias, com 10 dias, é interessante colocar aqui a compensação, os valores da compensação,
essa informação você tem que acessar a internet, o site do Banco Central tem, e você pode colocar o código da compensação, né? E aí o que vai acontecer? Essa informação é muito importante porque ela vai estabelecer com que você tenha uma informação precisa do fluxo financeiro seu, né? Quer dizer, aquilo que você receber daqui a 7 dias, um cheque é à vista, mas não é à vista, né? Então, tem esse detalhe. O outro detalhe que tem também é a questão de carência no crediário. Essa aqui é uma questão de configuração mesmo, quer dizer, dias limite para a primeira parcela. Porque lá no crediário você vai perceber que você pode, por exemplo, um cliente comprou hoje, mas o cliente fala assim, não, coloca a entrada para mim, vamos supor que hoje seja dia 5, aí o cliente fala, coloca para mim a entrada no dia 10, né? Então, esse limite você configura aqui, não pode mudar a entrada, não, pode, vamos estabelecer um limite aqui até 5 dias. Né? A mesma coisa acontece com a questão de mês para vencimento, é um limite gerencial. Tá? Uma outra é dias para atraso no recebimento das parcelas, né? Então tem uma carência geral, não só aquela carência que você viu no cliente, também tem uma carência geral. Esse aqui já está relacionado com o relatório gerencial. Uma outra situação também é que muita coisa é tratada por e-mail, então você pode colocar um e-mail específico do departamento financeiro, né? Porque algumas informações elas podem ir para o e-mail do departamento financeiro, e isso é interessante. Aí você vai perceber depois, a gente vai trabalhando com essa informação aqui especificamente. Outra situação que você tem aqui, na aba P7, você também pode configurar. Essa questão de valida fechamento financeiro no contas a pagar e no contas a receber, se eu coloco essa informação aqui, ele vai fazer com que eu não saia da rotina, por exemplo, quando eu abrir uma rotina, eu estou dando uma entrada, né? E aí a entrada aparece lá, como é que eu estou pagando uma conta? Então, quando eu marco aqui, que ele valida o fechamento do contas a pagar, contas a receber, eu sou obrigado a colocar a informação. Não tem como eu deixar de colocar a informação. Então, esse é um detalhe interessante. Né? O valida fechamento financeiro no contas a pagar e valida fechamento do contas financeiro no contas a receber. Aí você vai perceber que isso é muito importante quando estiver utilizando. Na própria contabilidade gerencial, você já percebeu isso. Tá? E também na entrada e na saída, ele faz com que você obrigue esse tipo de validação. Uma outra situação que a gente tem também, na aba P10, lembra que a gente falou de eventos lá de caixa? Tá? Você tem duas situações aqui. Você pode fazer configuração da forma de pagamento, na realidade, forma de pagamento padrão. A gente vai dar só uma pincelada em relação a isso, né? Porque você já faz parte de cadastro, é uma outra videoaula. E aqui, você pode colocar eventos, e tem que colocar os eventos. Né? Qual é o evento de abertura, qual é o evento de fechamento, qual é o evento de crediário no caixa. Isso aqui é uma configuração importantíssima, a gente vai ver na questão do caixa individual. E também, nós temos uma outra aba aqui, a aba P13, você criou o plano de contas e a partir daí você estabeleceu o sistema, algumas contas são automáticas, por exemplo, eu lancei um acréscimo no contas a pagar, eu não preciso de lançar isso em lugar mais nenhum não. Você acabou de receber de pagar uma conta, pagou o juro, já vai direto para a contabilidade gerencial. Então você vai ver que é tudo linkado o sistema, ele facilita muito o seu trabalho. Deu um desconto no contas a receber, né? Já é uma despesa já, o desconto é uma despesa, né? Se receber X, recebeu Y, tá? Assim como um acréscimo no contas a receber, ele é uma receita não operacional, o desconto é uma despesa. Algum também despesa que você tem na cobrança, então isso aqui vai tudo automático, a gente vai perceber isso aqui. Então você já percebeu a configuração, aquelas taxas que tem na administradora, né? Ele já faz o cálculo, já lança isso direto na contabilidade gerencial e você passa a ter informação automática, não precisa de ficar fazendo nenhum outro tipo de lançamento. Ok, então aqui, vou fazer aqui a confirmação dos dados, né? E a partir daí eu tenho então esse bloco de configurações aqui. Então as configurações que eu tenho, só recordando, cada cliente, usuário, e essa aula você pode ir reportando a aula à medida que você for utilizando o sistema e fazendo as suas implantações, ou mesmo dando aula com respeito à utilização do sistema para a sua equipe e para terceiros. Né? Então você tem essa parte de configuração, o básico é isso, né? E à medida que a gente for tendo as aulas, a gente vai voltando em algumas configurações específicas.